estaremos estudando a última lição da Revista dos Jovens, a lição 13, que tem o título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. O tema do trimestre foi Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, revista que foi comentada pelo pastor Silas Queiroz. Chegamos ao final, estudamos as cartas pastorais, hoje estamos na última lição estudando sobre a carta a Tito. O texto principal diz: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1, versículo 4. O resumo da lição: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Então, muito semelhante ao que ele orientava também a Timóteo, também ele faz essas recomendações ao seu cooperador Tito, seu jovem pastor, que deveria também organizar a igreja ali na ilha de Creta. Os objetivos da nossa lição são mostrar qual era a missão de Tito em Creta, compreender a missão de Tito e conhecer as exortações gerais de Paulo na carta a Tito. E o texto bíblico se encontra em Tito, capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. A introdução diz o seguinte: a carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, 63 a 65 d.C. O texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão, o que não sabemos até que ponto ocorreu. A carreira de Paulo foi interrompida com a sua nova prisão e envio a Roma. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres e ensinar os crentes cretenses sobre o modelo ideal da vida cristã. Glórias a Deus. Então, essa carta, cronologicamente, ela é escrita, primeiro vem 1 Timóteo, depois vem essa carta a Tito e só depois que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Provavelmente no período que Paulo ainda estava livre, ele escreve a Tito, no momento que ele está empreendendo essa última viagem missionária depois de ter sido preso em Roma. Então, Atos dos Apóstolos encerra com a prisão em Roma, mas depois Paulo é solto e ainda empreende essa viagem e passa por Creta e deixa Tito ali. Então, depois de algum tempo ele escreve a Tito, fazendo algumas recomendações para que Tito desse continuidade, como diz aqui no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer presbítero, como já te mandei. Então Paulo começa ali, aquela obra, organizando, porém ele deixou Tito para que ele desse continuidade ao que o Paulo começou. Primeiro tópico: Tito, Creta e os cretenses. Primeiro subtópico: o perfil de Tito. A exemplo de Timóteo, Tito também era jovem, provavelmente tinha um pouco mais de idade que Timóteo. Seu nome não é citado em Atos, mas uma referência feita por Paulo à carta aos Gálatas nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador antes de Timóteo. Em Gálatas 21:5, Paulo descreve uma viagem que fez a Jerusalém para tratar de conflitos que tinha com os judeus, principalmente por causa
da circuncisão. Tito estava nessa viagem. Gálatas 2, de 1 a 3. Provavelmente a mesma narrada por Lucas em Atos 15, 2, que trata do concílio de Jerusalém. Nessa viagem de Paulo a Jerusalém, provavelmente após a primeira viagem missionária, que se dá no momento do concílio ali em Jerusalém, em relação, às questões dos judaizantes, que implicava que os novos convertidos deveriam, guardar toda a lei, deveriam se circuncidar, deveriam serem conforme os judeus, mas aí chega naquela conclusão de que não era necessário os gentios guardarem os rudimentos da lei. Então, nessa viagem, Gálatas registra que Tito estava com Paulo e Timóteo só vai se converter na segunda viagem. Então, Tito, embora era jovem, era mais velho do que Timóteo, tanto na fé, ou nessa caminhada com Paulo, tanto também em idade. Tito não era judeu, mas grego, Gálatas 2,3. Tinha uma personalidade um pouco diferente da de Timóteo. As referências que Paulo faz dele na segunda carta aos Coríntios nos permite entender que a liderança de Tito era mais incisiva. Estava sempre pronto para grande desafio, como os de Corinto e de Creta. Timóteo, como já analisamos, tinha uma certa timidez, então tinha ali uma personalidade diferente. Enquanto Tito tinha essa liderança mais incisiva, Timóteo, a gente viu nas últimas lições que ele tinha essa certa timidez, que Paulo sempre o exortava a despertar o seu dom. Glórias a Deus. E para que ninguém o desprezasse. Então, outra diferença que a gente vê no texto, e na Bíblia, é que Timóteo era judeu, mas Tito não. Tito era de origem grega. O perfil de Tito pode ser assim resumido: pronto, entusiasmado, diligente, proativo. 2 Coríntios 8:17. E posições firmes, 2 Coríntios 7, 14 e 15. Ético e respeitoso, 2 Coríntios 12:8. Amoroso, 2 Coríntios 7, 13 a 15. E amigo leal, fraterno, um irmão, 2 Coríntios 2:13. Um homem de confiança, 2 Coríntios 8:23. Então a gente vê que todas essas referências se encontram na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler um versículo desses. Em 2 Timóteo 7, 13 a 15 diz o seguinte: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu Espírito foi criado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, de como o recebeste com temor e tremor. No subtópico, a ilha de Creta. Localizada ao sudeste da Grécia, Creta é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. Tem uma área de aproximadamente 8.200 km². Possui uma forma alongada, 256 km de leste a oeste e 10 a 56 km de norte a sul. No primeiro século possuía mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos, como o porto de Fenícia, citado em Atos 27:12. Paulo esteve em Creta durante sua conturbada viagem a Roma, por ocasião de seu primeiro aprisionamento. O navio que o levava atracou em bons portos e ali ficou por algum tempo, Atos 27, 8 e 9. Atualmente, Creta tem mais de 600 mil habitantes. Então, vemos que era uma ilha bem povoada, Então, havia cerca de 100 cidades. E Tito teria, então, essa incumbência de estabelecer presbíteros nas cidades onde aceitasse o Evangelho, ou seja, formar igrejas naquela cidade. Então, como diz o texto, a citação sobre a ilha de Creta, no momento que Paulo está sendo conduzido à sua primeira prisão em Roma, e eles atracam ali em portos daquela ilha. E o terceiro subtópico fala sobre os cretenses, um povo de péssima fama. A ilha era um lugar de confusão cultural e religiosa, violência, banditismo e imoralidade. Os cretenses eram mentirosos, preguiçosos e glutões. Paulo denuncia isso na carta a Tito, numa referência a Epimênides, um conhecido poeta e filósofo cretense do século IV a.C. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestarrões, ventre preguiçosos. Tito 1:12. Então a fama dos habitantes de Creta era má, até mesmo expresso em suas poesias, como citado aqui a poesia que Paulo cita desse poeta do IV século de Cristo. E exatamente talvez por causa da condição cosmopolitana, muitos portos,
muitas culturas, né, e aquela mistura de gente acabava gerando, né, esse povo de má fama. Segundo o teólogo suíço Hans Burke, 1925 a 2002, o termo sincretismo é inspirado nessa evolutiva característica dos cretenses. O prefixo grego sin tem o sentido de em companhia de junto com, como em sinergia, sincronia, sinfonia, etc. Assim, sincretismo era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam, com todas as suas diferenças para juntos se defenderem de um inimigo comum. Ou, em sentido figurado, o sincretismo seria a própria presença em uma mesma ilha de múltiplos cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento. Essa característica de ser ilha, de ter portos, né, gerava toda essa condição, né, de muitas culturas, muitos cultos, muitos deuses, né? Então, a gente vê que até o termo sincretismo, né, tem essa possível origem nessa questão. Quando os cretenses se uniam em uma causa comum, né, mas tudo misturado, né? E hoje o sincretismo a gente sabe que é quando querem, né, unir elementos religiosos em uma só religião. Burke assinala ainda que é a palavra cretense que deriva do verbo cretismo, no grego, que significa mentir. Mas o Evangelho havia chegado a ele. No dia de Pentecostes havia judeus cretenses em Jerusalém, Atos 2:11. Certamente alguns deles se converteram e levaram a fé para suas cidades. Depois de solto de sua primeira prisão em Roma, Atos 28:30, Paulo viajou para Creta levando Tito. Trabalhou ali por algum tempo e deixou o seu fiel colaborador para prosseguir a obra, Tito 1:5, né? Então, ali aquela cidade, embora com toda essa efervescência, né, cultural e religiosa, mas também o Evangelho chegou ali, né? Então cita a questão de ter judeus cretenses no dia de Pentecostes, então alguns levam a mensagem, né? Glórias a Deus. Paulo também, durante a viagem que levou a sua primeira prisão em Roma, também passou ali, e agora Paulo, solto, volta ali, começa um trabalho, né, ou dá andamento no trabalho e prossegue para outra cidade, deixando Tito como seu delegado ali para dar continuidade, inclusive, né, estabelecer presbítero de cidade em cidade. E o segundo tópico, a missão de Tito. Primeiro subtópico, estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais, de cidade em cidade. Isso denota que o evangelho havia se espalhado pela ilha, né? Então já tinha algumas igrejas na ilha. E como a gente já viu, naquela época, Creta tinha cerca de 100 cidades. Então, Tito tinha que organizar essas igrejas que já surgiram. Mas a organização das igrejas ainda era incipiente. Em Éfeso já havia um presbítero estabelecido, Atos 20, 17 e 28. O que não excluía a responsabilidade de Timóteo de ordenar novos presbíteros para o crescimento da obra. Em Creta, contudo, embora Paulo tivesse trabalhado por algum tempo para pôr as coisas em boa ordem, havia permanente necessidade de exercer a disciplina eclesiástica e estabelecer presbítero em cada igreja, para prosseguirem na missão de ensinar. O perfil dos presbíteros segue o mesmo requisito transmitido a Timóteo, destacando a necessidade de maturidade, de Timóteo 3, de 1 a 6. Difere somente a expressa inclusão de uma observação implícita na carta a Timóteo, a boa conduta dos filhos, Tito 1:6. Em uma linguagem de hoje, diremos que eles precisam ser bons crentes, dar bom testemunho como cristão. Isso é valioso para os filhos dos líderes e contribui muito para o êxito do ministério de seus pais, né? Então, tinha que ser presbítero na igreja e em casa, né? Dando um bom exemplo e gerando filhos, né, saudáveis na fé, para que pudesse também contribuir ali na obra, né? Tanto ele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de solução, nem são desobedientes. Glórias a Deus. Então, a família faz parte do ministério. O ministério não é algo isolado, né? Não é algo que alguém consegue desenvolver em detrimento, né, amar a atenção dos seus, né? A Bíblia vai dizer aquele que não cuida dos seus, né, já negou a fé e é pior do que os infiéis. Segundo subtópico, correção aos falsos doutores. Então, mais uma incumbência de Tito, né? Assim como Éfeso, em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Paulo chama de desordenados, faladores, vãos e enganadores, e aponta principalmente os da circuncisão, judeus que insistiam que para se salvar os gentios precisavam cumprir leis, regras e ritos judaicos.
né? Então, como a palavra, né, ou seja, Jerusalém, que era a questão dos judaizantes, aqui em Creta havia esses judeus também que perturbavam ali a obra, né? Ou seja, eles haviam se convertido, mas trazia, né, esses preceitos, ensinando, né, que os crentes precisariam seguir esses ritos judaicos. Paulo fala novamente da sorrateira ação desses falsos mestres, que transformavam casas inteiras, o que denota o mesmo problema de Éfeso envolvendo as mulheres, em Timóteo 47:2 e 2 Timóteo 3:6 e 7. É provável que tais mestres estivessem explorando a imprudência dessas mulheres, enganando-as assim como o diabo fez com Eva no Éden. Gênesis 3:1-6 e 1 Timóteo 2:4. Então, principalmente as mulheres, né, e transtornavam com isso casas inteiras. Né? O trato com esses ardilosos falsos mestres deveriam ser firmes. Paulo usa a expressão tapar a boca para demonstrar como o Tito deveria ser diligente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual a fim de que fosse poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Não se pode confundir amor com condescendência. Os erros devem ser corrigidos. Né? Esses presbíteros, inclusive, que Timóteo iria estabelecer, tinham que ter essa autoridade. Né? Tinha que chegar a ponto de calar a boca daqueles falsos mestres e ter, né, conhecimento da palavra da doutrina para poder refutá-los. Terceiro subtópico, má influência na igreja. Proibição a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende severamente para que sejam sãos na fé, feita logo após a referência aberta aos cretenses, nos permite entender que a igreja de Creta deveria receber semelhante ensino. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. Então, também os crentes deveriam ser bem instruídos, e principalmente no meio, né, do mundo ali, no meio da cultura que eles viviam. Né? Então, toda aquela mistura, todas aquelas influências exteriores não poderiam afetar a boa ordem. Pelo contrário, eles teriam que estar edificados na palavra para não ter esse problema. Né? Eu já visto que sempre Paulo vai indicar, né, que o presbítero tem que ser apto a ensinar. Exatamente por isso. De fato, não é incomum que vícios impregnados em culturas locais insistam em se filtrar e permanecer no seio das igrejas cristãs. Comportamentos e costumes antiéticos que parecem ser inofensivos, mas que são destrutivos, como raposinhos que fazem tão mal às vinhas. Cantares 2:15. Por exemplo, os atos desonestos são praticados em nosso país em nome do jeitinho brasileiro. Viver em meio aos cretenses não nos autoriza a compartilhar de sua má conduta. Precisamos ser sãos na fé. Infelizmente a gente vê isso, né? Muitos hábitos, né, da nossa cultura quer impregnar, manchar a igreja, né? O autor comenta aqui, esse jeitinho brasileiro, né, não é para estar no seio cristão. A gente vê algo tão danoso, né? Que é no momento de campanha política, né? Às vezes os crentes até esquecem que são crentes e começam a agir como o mundo. E às vezes até se corrompe. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós entendamos, né? Que não existe pecadinho nem pecadão. Qualquer coisa pode nos levar ao inferno se nós não vigiarmos e não nos purificarmos. Passamos como Daniel, né? Mesmo num país distante, numa cultura distante, até mesmo as autoridades querendo mudar a sua identidade, até o seu nome querendo trocar, mas ele colocou no seu coração não se contaminar, né? Não pecar. Glórias a Deus que possamos viver assim no meio de uma geração incrédula. E o terceiro tópico, exortações gerais. Ensino para toda a família, o primeiro subtópico. O tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante ao que transmitiu a Timóteo, 1 Timóteo 5:6. De igual forma, Tito deveria transmitir a correta doutrina para toda a igreja, dos mais velhos aos mais jovens. O apóstolo volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, destacando o papel delas no ensino das mais novas. Então, as mais velhas seriam mestres, né? Elas ensinariam as mais novas a se comportar. E toda a forma que o Paulo, né, também orientou Timóteo, agora tem orientado a Tito a tratar, né, os irmãos, considerando suas idades, tendo respeito, né, tendo toda essa conduta de pastor. O valor de constituição da família é mais uma vez enfatizado por Paulo, a tratar da nova missão da mulher como esposa e mãe, dedicada ao lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Isso é para que Deus seja glorificado pela vida exemplar das famílias cristãs. Essa tarefa atribuída às mulheres tem sido muito desprezada pela sociedade moderna. A mulher cristã pode exercer atividade fora do lar, desde que não negligencie a missão mais importante que Deus lhe outorgou. A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos da igreja em toda a sociedade. A vida cristã deve ser pautada sempre nas escrituras sagradas, que jamais envelhecem ou se tornam ultrapassadas. Em Tito, capítulo 2, o verso 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ainda diz: exorte aos servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Paulo deixa essas orientações a Tito e essa questão das mulheres com essa vital importância, inclusive para ensinar as mais novas. Então, o diabo sempre vai querer distorcer, vai querer mudar o conselho bíblico, mas todo conselho bíblico só gera, aleluia, bênçãos para a vida da família, e conduz, então, a uma família santa e uma família estruturada. Louvado seja o Senhor. Como diz a palavra do Senhor, em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Finalmente, então, Paulo se dirige aos jovens, aos quais destaca a moderação. Exercer o autocontrole é fundamental para que o jovem não tome decisões erradas na vida. É melhor suportar o jugo dos tempos da mocidade, limitação 3, 27 e 29. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. E o segundo subtópico, salvação para todos. Paulo também aborda na carta a Tito uma das doutrinas centrais da fé cristã, soteriologia, a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Tito 2, versículo 11. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar a todo pecado e viver bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Tito 2,14. Essa vida deve ser alimentada na esperança da volta de Jesus, que prometeu buscar um povo seu, especial zeloso de boas obras. Tito 2,14. Portanto, não basta receber a salvação, precisa viver de acordo com a vocação celestial. Efésios 4, de 1 a 13. E essa doutrina da soteriologia ensinada aqui em Tito demonstra, que não existe aqueles que são predestinados a ser salvos. Deus manifestou a sua graça a todos. Porém, nem todos se conhecem, nem todos aceitam, nem todos querem fazer parte do reino de Deus. Deus também nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Somos agentes livres para escolher a graça ou rejeitá-la. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos estar sempre, aleluia, com a graça abundante em nossa vida, não só no momento que aceitamos a Cristo, mas durante toda a vida carecemos dela. E concluindo, com alegria e gratidão, estamos concluindo mais um trimestre de nossa escola dominical. Que oportunidade ímpar tivemos de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais. Deus está nos instruindo a cada dia para que vivamos de acordo com a sua vontade para a glória do seu nome. Que, inspirados no exemplo de Timóteo e Tito, nos ofereçamos mais para servir a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, agradecer por esse final de trimestre, que Deus continue abençoando e no próximo, certamente, continuaremos sendo agraciados pela palavra de Deus. Amém? Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos pela vida de cada jovem, cada professor, Pai. Só possa continuar derramando a tua unção sobre cada um de nós, Pai, abrindo, descortinando para a tua revelação, para que nós conheçamos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa
Pai, aleluia, todos que amam e cooperam e trabalham, Pai, e também participam da escola dominical. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.